Milionário abandona a Europa para reencontrar mendiga negra que salvou sua filha. Rodrigo estava perdido. A vida que um dia parecia perfeita, agora se resumia a um apartamento luxuoso em Lisboa, onde o eco de risadas infantis se tornara um lamento silencioso. Ele olhava pela janela. A bela vista do Tejo não fazia nada para aliviar a dor que o consumia. Afinal, o sucesso e a riqueza não conseguiram salvar sua filha. A culpa apertava seu peito como uma corrente invisível. Em um impulso, decidiu deixar tudo para trás, abandonar a Europa e retornar ao Brasil, onde um passado enterrado clamava por atenção. Ao desembarcar no Recife, Rodrigo foi recebido por um calor de verão e um caos vibrante. As ruas pulsavam com vida, contrastando fortemente com o vendaval de solidão que sentia. Entre o cheiro das iguarias locais e o som dos vendedores ambulantes, ele começou a lembrar de uma mulher. Uma mendiga negra que havia cruzado seu caminho meses atrás. Essa mulher, com seu olhar profundo e forte. Mas ela não parecia ser apenas mais uma pessoa das ruas. 6 meses atrás, ela havia feito algo extraordinário. Enquanto caminhava, Rodrigo se deparou com um grupo de jovens que jogavam futebol em uma rua de terra. Lá, um garotinho com feridas expostas brincava sem se importar com a dor. Rodrigo ficou parado, a imagem de sua filha em sua mente. Ele não podia mais ignorar que a dor do passado exigia algo dele, uma ação mais que uma reflexão amarga. Ele precisava encontrá-la. Conforme se aprofundava na busca, Rodrigo começou a notar que estava sendo observado. Olhares desconfiados o seguiam. Sussurros subiam como fumaça nas esquinas. Ele não sabia que essa luta por uma verdade quase esquecida também o colocava em um caminho perigoso. Uma facção criminosa controlava a área, e suas tentativas de interação estavam atraindo mais atenção do que desejava. A ideia de que ele poderia estar colocando a mulher em risco o atormentava. Em uma esquina da comunidade, Rodrigo encontrou um hobby. O que mais ele descobriria sobre aquela mulher? O que ela escondia? E, acima de tudo, até onde estava disposto a ir para entender o significado de sua bondade e talvez encontrar fora de si a redenção que tanto buscava. A tensão aumentava e a sombra da facção criminosa crescia, enquanto Rodrigo se via diante de uma encruzilhada. Sua busca não era apenas por respostas, mas por um caminho que poderia mudar todo o seu ser. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa como. Cada fibra da peça trazia lembranças, mas de repente um grito cortou o ar. Fomos raptados pela realidade. Ele se virou, o coração disparado. Viu pessoas correndo, um pânico genuíno estampado nos rostos. Era o caos. A facção criminosa estava se manifestando. Tiros ecoaram, grandes e secos como trovoadas em céu claro. Rodrigo viu, em um movimento brusco, homens armados atravessarem a rua. Aldeões gritaram, crianças choraram, e o calor suave do Recife se tornou opressivo. Ele não sabia para onde ir. Perdeu a noção do que estava fazendo, mas não podia ignorar o pânico ao seu redor. Nos olhos da multidão, ele leu uma verdade devastadora. Não havia segurança. E ainda se recuperando desse choque, ele viu. A mendiga estava ali, mas ao lado dela estava uma mulher com um olhar feroz. Uma mulher que Rodrigo reconheceu instantaneamente. Era a mãe dele, desaparecida há anos. A mesma mulher que ele acreditava ter deixado para trás na infância. Rodrigo ficou paralisado, como se o tempo tivesse parado. A mãe o olhava com uma mistura de amor e dor. A mesma expressão que guardei em suas memórias mais profundas. Ele tinha tantas perguntas, mas tudo começou a fluir em uma torrente. O que ela estava fazendo ali? Por que estava com a mendiga? A mulher que salvara sua filha? A conexão entre elas começou a se desenrolar como um novelo emaranhado.
Medo e confusão se misturavam em seu peito. O tiro apressado na calçada, o murmúrio da facção se espalhando. As duas mulheres trocaram palavras rápidas, gestos inconfundíveis. Rodrigo percebeu que a mendiga olhava para ele, e em seu olhar havia uma sabedoria profunda, como se soubesse que isso aconteceria. Mas o barulho dos tiros se aproximava. E em um instante crucial, a facção, com seus rostos cobertos, virou-se para a mãe de Rodrigo. Não poderia ser. Ele não estava preparado para ver isso. Um dos homens fez um movimento brusco e seu coração parou. Ele gritou, mas o som se perdeu entre os estampidos. O mundo se movia em câmera lenta. Em um impulso, Rodrigo se lançou em direção a elas. O que estava acontecendo? O que ele não sabia? O nó na garganta dificultava sua respiração. Ele não sabia que a mulher ao lado da mendiga era um elo entre o seu passado e o presente, um segredo que poderia mudar sua vida para sempre. Ao se aproximar, ouviu um murmúrio. Rodrigo. Era a mãe. Saia daqui. Mas ele não pôde. No instante seguinte, tudo despencou em um terremoto de ações e gritos. Uma bala passou rugindo perto dele, e o eco seco dele mergulhou no mistério. O que significava tudo isso? Por que estavam juntas? Qual o papel da mendiga em tudo? A última visão que ele teve antes do caos total foi a expressão de sua mãe, que, em meio ao desespero, carregava um peso maior do que a situação merecia. Rodrigo sentia que a verdade que buscava estava próxima, mas ladeada por um abismo de dor. O que mais ele descobriria? E seria seguro descobrir? Enquanto o terror se desdobrava, a única certeza era que nada seria como antes. Rodrigo ficou paralisado, o coração disparado e a mente a mil. A visão de sua mãe ali, tão próxima, em meio ao mar de caos, era surreal. A consciência de que teria que tomar uma decisão, um ato de bravura ou desespero, dominava sua mente. Ele não podia deixar a adrenalina do momento arrastá-lo para o abismo. Com um grito de sua mãe e o olhar profundo da mendiga pairando sobre ele, tudo se tornava um emaranhado de sentimentos. Mas a confusão só aumentava. Enquanto tentava processar o choque, um segundo homem armado se aproximou, um olhar frio em seu rosto. Ele tinha um distintivo brilhante, uma insígnia visível em seu peito. Rodrigo congelou ao perceber que aquele homem não era um simples membro da facção, mas um policial ou o que restava da lei. Como isso era possível? A multidão murmurava, confusa. Estava tudo misturado e Rodrigo não sabia em quem confiar. Saia daqui, a voz de sua mãe ecoou, mas não havia como. Ele não podia deixá-la ali. Não poderia abandonar nem a mulher que salvou sua filha, nem a que estava prestes a se perder novamente. O som das balas soava pesadamente no ar, e a ideia do que poderia acontecer em segundos o paralisava. Rodrigo, escuta! A mendiga falou com firmeza. A verdade que você procura está mais perto do que imagina. E enquanto ela falava, Rodrigo viu a mudança no olhar dela. Era como se uma luz tivesse acendido. E tudo o que ele sabia estivesse prestes a desmoronar. O homem com o distintivo avançou, mas a procuradora se tornou uma figura intercedendo entre as armas e a verdade. E de repente, uma explosão de luz cortou o ar. Uma granada? O estrondo foi ensurdecedor. A fumaça subiu e tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Rodrigo só tinha tempo de ver sua mãe sendo puxada para trás por uma mão firme. No entulho e no pânico, ele ouviu a voz da mendiga novamente. A verdade não é o que você pensa, Rodrigo. O que ela queria dizer? Isso ecoou em sua mente como um alerta. Ele não estava apenas buscando respostas. Estava prestes a ser arrastado para uma teia de segredos e mentiras que talvez nem ele estivesse preparado para ouvir. A fumaça começou a dissipar e Rodrigo se encontrou em um novo momento de terror. Ele não estava mais sozinho. A facção havia se retirado momentaneamente, mas não antes de deixar um rastro de dor. Um corpo caído ao chão. Uma pessoa sem vida. Mas quando a fumaça clareou, o mundo de Rodrigo virou de cabeça para baixo. Ele viu algo que nunca poderia ter imaginado.
A mulher ao lado da mendiga não era apenas alguém aleatório, era a irmã dele. Uma irmã que ele nunca soube que existia. Os olhos de Rodrigo se alargaram ao perceber as semelhanças. O mesmo cabelo encaracolado, o mesmo sorriso torto. Ela inclinou a cabeça e um sentimento profundo de conexão atravessou seu corpo. A confusão se transformou em um turbilhão. Por que sua mãe nunca havia falado sobre ela? O que estava acontecendo? Era possível que toda a vida que construiu estivesse repleta de mentiras? Antes que pudesse perguntar, uma sirene ecoou ao longe, e o caos da situação se intensificou. O homem que ele pensou ser um policial estava buscando alguma coisa. Ele moveu-se rápido, focando em Rodrigo e nas duas mulheres. O olhar de seus olhos se tornou predador e cheio de desejo de controle. "Vocês estão cercadas!" gritou, fazendo o desespero crescer. Rodrigo estava em uma encruzilhada. O pânico, a adrenalina, a necessidade de proteger as duas mulheres o consumia. Ele precisava agir rápido. O que ele tinha que fazer agora? Como proteger sua mãe, sua irmã, a mendiga e a verdade que ainda estava a um passo de ser revelada? A sirene se aproximava, e o peso da revelação o fazia tremer. A verdade estava prestes a explodir sobre ele. Ele só não sabia ainda que, com esse novo conhecimento, as raízes do seu passado podiam desenterrar segredos mais sombrios do que ele jamais poderia imaginar. Rodrigo estava paralisado, o coração batendo descontrolado. Aquela mulher ao lado da mendiga era a irmã que ele nunca soubera que tinha. Uma irmã. O mundo se desfazia ao redor dele, como se tudo o que acreditava ter construído fosse só uma ilusão. Ele piscou, tentando compreender o que via. O caos da situação só fazia a confusão aumentar. Enquanto isso, a sirene se aproximava e segundos se tornavam eternos. "Rodrigo, me escute!" A mendiga, com sua voz firme, cortou o ruído ensurdecedor, mas Rodrigo mal conseguia focar. Olhou para sua mãe, depois para a irmã. "Você precisa saber a verdade." Antes que ele pudesse perguntar, a sirene se intensificou e um grupo de homens armados surgiu adentrando a rua. Não eram apenas da facção. Dentro daquele pânico, Rodrigo percebeu que tinha algo mais. Um deles se adiantou e ele olhou bem de perto para o distintivo. Não era um policial comum, um agente de uma força-tarefa. Por que estavam ali? O ambiente estava carregado de tensão. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo!" Rodrigo gritou, mas sua voz se perdeu entre o rugido das sirenes e o grito do pânico. "Rodrigo, vamos!" A irmã agarrou seu braço, os olhares deles trocados em um misto de desespero e determinação. Naquele instante, ele se deu conta de que a verdade sobre sua família poderia ser ainda mais devastadora do que imaginava. O homem com o distintivo apontou para eles, a expressão no rosto revelando firmeza e um desejo inabalável de controle. Diante da gravidade da situação, a mendiga inclinou-se levemente, como se estivesse prestes a revelar algo crucial. "O que você não sabe, Rodrigo, pode ser a chave para tudo e para a sua segurança." O que queria dizer com isso? Antes que pudesse fazer outra pergunta, uma explosão irrompeu na proximidade. Um caminhão ou algo parecido desmoronou a poucos metros. O chão tremeu sob os pés de Rodrigo. O barulho foi ensurdecedor e uma nuvem de fumaça espessa envolveu tudo. Ele sentiu o ar ser sugado de seus pulmões. As pessoas gritaram, correndo em todas as direções. Seu instinto de proteção disparou. Ele buscou por sua mãe e pela irmã, lágrimas nos olhos. "Mãe, irmã!" Mas as vozes se perderam em meio ao caos. Ele se viu cercado por uma fração de segundos que pareciam eternos. Entre a fumaça, viu figuras humanas se movendo. Umas pareciam amigas, outras hostis. "Rodrigo!" A voz da mendiga ecoou como um clarão em meio ao escuro. Ele conseguiu focar nela, que parecia mais forte do que nunca. "A verdade, essa luta não é só sobre você, mas sobre nós todos. Você precisa saber que o que aconteceu há anos não foi um acidente.
Aquilo era um golpe. Que história era essa? Antes que pudesse digerir, outra explosão, mais perto. Distraído, Rodrigo não percebeu que um dos homens, com o distintivo, se movimentou rapidamente em sua direção. O olhar dele estava fixo em Rodrigo, e as palavras que romperam de sua boca mudaram tudo. Você é um dos nossos, Rodrigo. Temos que falar. É hora de você saber a verdade sobre sua mãe e a irmã que nem sabia que existia. O que ele quis dizer? O coração de Rodrigo disparou. Como assim um dos nossos? Ele sentiu o chão se desfazer sob seus pés. O agente se aproximou e a urgência era palpável. Vá com ele, não há tempo. A mãe de Rodrigo gritou, mas ele estava paralisado. E então, como um filme projetado à força, uma imagem cruzou sua mente. Lembranças de família, uma vida que parecia não ser a dele. Diante dele, a irmã parecia finalmente entender. Seu olhar dava sinais de algo que Rodrigo não podia capturar. Como se ela soubesse algo sobre o pai deles, algo que os unia na dor. A verdade pode ser perigosa, mas a vida que você conhece não é real. As palavras da mendiga reverberaram em sua mente enquanto a bomba de segredo se desdobrava ao seu redor. E aí, em meio a toda a confusão tocante que se desenrolava, Rodrigo ficou paralisado, preso entre o que conhecia e o que precisava descobrir. O tempo se arrastava, e agora a única certeza era que tudo estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia prever. E a iminente revelação que se aproximava era um túnel que ele nem sabia se deveria entrar. Rodrigo A revelação de que tinha uma irmã o atordoava. Ele piscou, tentando compreender o que via. O caos à sua volta parecia inexistente enquanto ele focava nas feições familiares que agora mostravam um passado que desconhecia. O pânico crescia. Vamos! A irmã puxou seu braço, seus olhos cheios de determinação. Precisamos sair daqui. Mas Rodrigo não conseguia se mover. A fumaça ainda envolvia tudo e a sirene da polícia ecoava cada vez mais perto. Ele queria entender. Queria saber por que sua mãe e sua irmã estavam juntas naquele lugar. O que mais ele não sabia? Mas a urgência da situação não estava esperando. A mendiga olhou para Rodrigo, seu olhar profundo como um oceano. A verdade que você procura, Rodrigo, pode ser mais devastadora do que imagina. As palavras dela pesaram como um punhal cravado em sua mente. Ele sentiu a respiração ficar entrecortada. Antes que pudesse perguntar mais, um homem com o distintivo irrompeu à sua frente, a expressão feroz. Vocês estão cercados. Temos que levá-los. Rodrigo viu seus olhos, e algo ali não parecia certo. Em polícia? Ou alguém que realmente se importava? Um grito ecoou, misturando-se ao som do caos. Rodrigo, a gente precisa. A irmã dele puxou, mas a expressão de seu rosto mudava. Eu vim aqui para te proteger, não para te deixar. Um sentimento de confusão o envolveu. Como ela poderia proteger alguém que acabara de conhecer? Alguém que não sabia nem o nome dela? O homem com o distintivo começou a se aproximar e a adrenalina disparou nas veias de Rodrigo. Antes que pudesse reagir, ele viu algo que o fez parar. Uma tatuagem no braço do policial. O desenho com um símbolo familiar. Era o mesmo que sua mãe tinha. É você, ele murmurou, a voz quase um sussurro, misto de reconhecimento e horror. Mas o homem não respondeu. Ao invés, ele se virou e começou a se afastar, gesticulando para os outros se aproximarem. Ele pode ser um deles. Ele pediu ajuda. Aquela frase soou como um golpe na cabeça de Rodrigo. O que estava acontecendo? O que a mãe dele não contava? A verdade começava a desmoronar sobre ele. Rodrigo, escuta! A mendiga gritou de novo, e suas palavras cortaram o ar. Se você não sair agora, pode perder tudo. E como se tudo estivesse em câmera lenta, as lamas no chão pareceram se mover em sua direção. O mundo estava emaranhado, e mesmo assim, ele sentiu um impulso de correr para a irmã e a mãe para buscar respostas. Mas, com um estalo de dedos, os homens avançaram. Rodrigo se moveu, não sabia para onde, só que precisava ir para longe daquelas figuras ameaçadoras. O ar estava pesado, ele não entendia o que estava acontecendo, mas notava olhares furtivos da multidão. Algo estava prestes a acontecer.
Então um som estrondoso ressoou, uma explosão distante seguida de outra. O chão tremeu sob seus pés. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Que era isso? Ele levantou os olhos e entre a fumaça, uma figura conhecida emergiu. Outra mulher com o mesmo brilho no olhar. Era a mãe de um antigo amigo seu. Rodrigo, você não entende. É muito maior do que você pensa. Ela gritou, mas ele estava perdido. Sentia-se puxado entre as falas da mendiga e a urgência das explosões, entre o que sabia e o que não sabia. O universo que construíra ao redor de si começava a rachar como gelo sob pés pesados. Outro grito cortou o ar, e quando Rodrigo virou-se de volta, viu a polícia finalmente fechando o cerco. A irmã, a mendiga, a mãe. Todos agora envolvidos em uma teia de segredos e vulnerabilidades que de repente o fazia sentir-se como verdadeiro forasteiro no próprio mundo. A única coisa que importava agora era sobreviver e descobrir de uma vez por todas a verdade que o assustava. Mas antes que pudesse se mover, um tiro foi disparado. O som seco ecoou ao redor. Ele viu, quase em câmera lenta, sua mãe ser atingida. O impacto fez com que ela cambaleasse para trás. Rodrigo não sabia como, mas estava tudo acontecendo sem que ele pudesse fazer nada. O chão sob suas pernas desmoronou em um instante, e ele se sentiu sendo puxado para a escuridão. A cada segundo, um novo peso se instalava. A adrenalina pulsava em seu corpo. A verdade estava ainda mais próxima, mas a dor que se avizinhava fazia um silêncio ensurdecedor. O que mais eu preciso saber? E enquanto quem amava lutava pela vida, um frio profundo tomou conta dele. A verdade batia à porta, e Rodrigo tinha que decidir: abraçar ou se afastar. E o tempo não esperava mais. Rodrigo estava paralisado, o coração batendo descontrolado. A visão da mãe, caída no chão, o estilhaçava por dentro. Ele mal conseguia pensar. O estalo do tiro ainda ressoava em seus ouvidos. Seu instinto de proteção o puxava, mas um pânico gelado bloqueava suas pernas. Ele sentiu seus músculos travarem, a adrenalina jorrando como uma correnteza. O caos ao redor parecia um borrão. Não! Mãe! Ele gritou, a voz cortante como vidro. Mas não havia resposta. Ele a viu cambalear, os olhos cheios de dor, a expressão impregnada de um amor que agora se transformava em desespero. Rodrigo queria correr até ela, mas o ambiente girava. A fumaça, a sirene ensurdecedora, a correria das pessoas. Tudo parecia conspirar contra ele. Então, de repente, um clarão, uma explosão, não mais distante, mas perto, muito perto. O chão estremeceu sob seus pés. Ele perdeu o equilíbrio, caindo de joelhos. A visão se embaçou por um segundo, mas quando recuperou, a cena na frente dele mudou de forma drástica. A irmã estava lá, jogada no chão, mas não era a única. Outras pessoas também estavam caindo, e alguns homens armados estavam cercando a área. Rodrigo, ajuda! A irmã dele gritou, estendendo a mão. O desespero em seus olhos fez o coração dele afundar. Mas antes que pudesse se mover, a mendiga lançou um olhar penetrante para ele. Agora, Rodrigo, a verdade é maior do que você imagina. A mente dele estava a mil. O que ela queria dizer? Então, o homem com o distintivo, agora evidente como um agente da força de elite, levantou a arma. Não se movam! Gritou e o pânico se instaurou. Mas Rodrigo percebeu que ao lado do agente havia outra pessoa, uma mulher. A figura era familiar, mas ele não conseguia colocar o rosto. Ela usava um uniforme. Era uma policial. Rodrigo sentiu um choque tão profundo que quase não respirou. Era a mãe daquela mulher que ele conhecia há anos, uma das figuras mais respeitadas em sua comunidade. Como ela estava ali? O que fazia em meio àquela confusão? O olhar dela cruzou com o dele e, naquele instante, algo se acendeu. Uma percepção agonizante, quando ele percebeu que a mulher da força-tarefa era a responsável por várias operações. Operações que tinham assolado sua antiga vida no Brasil. O que está acontecendo? Ele murmurou, mais para si mesmo. Por que ela está aqui?
Você está em perigo, Rodrigo. A irmã dele gritou, tentando puxá-lo para longe do alcance da linha de tiro. E então, o que parecia uma simples confusão se desenrolava em uma teia intrincada de eventos. Um homem que era um dos melhores amigos da família, agora parecia estar diretamente envolvido em tudo isso. Rodrigo, escuta. Você precisa saber que tudo o que pensava saber. A mendiga passou a mão pela testa e, com um gemido de dor, gritou: a verdade sobre sua família não é o que você imagina. As palavras ecoaram na mente dele, como um tambor que ressoava. O chão tremeu novamente. O caos se tornou um turbilhão de horror e revelações. Ele se lembrou de histórias sussurradas ao longo dos anos, histórias que sua mãe nunca confirmou, sobre como seu pai poderia ter conexões com o crime organizado, sobre coisas obscuras que tinham o potencial de mudar tudo. E então, como um espelho estilhaçado, a própria realidade de Rodrigo se desfez. Ele olhou novamente para Sister, que estava agora coberta de poeira. Rodrigo, é mais sério do que você pensa. Se a mãe soubesse que você não é apenas um filho. O que queria dizer com isso? O peso de suas palavras fazia o mundo girar ao redor dele. A saúde dele, o futuro da sua família, tudo dependia daquela conversa. Mas a verdade que estava prestes a ser revelada era como uma bomba relógio, pronta para explodir. O que mais ele não sabia? E o que isso significava para todos eles? Ele estava em uma encruzilhada, onde a única certeza era que nada seria como antes. Enquanto as sirenes se aproximavam, uma nova questão surgia. Ele conseguiria lidar com o que viria a seguir? Rodrigo estava paralisado, o coração batendo descontrolado. A visão da mãe, caída no chão, o estilhaçava por dentro. Ele mal conseguia pensar. O estalo do tiro ainda ressoava em seus ouvidos. Seu instinto de proteção o puxava, mas um pânico gelado bloqueava suas pernas. Ele tinha que agir, mas o terror tomava conta de seu corpo. "Não, mãe!" gritou, a voz cortante como vidro. Ouvia a sirene mais perto, ecoando no caos. Ele estava à beira de um colapso, preso entre o impulso de correr até ela e a imobilidade do medo. E a irmã? Ela estava atrás, sua expressão refletindo o mesmo desespero. Mas Rodrigo estava focado na figura desmoronando de sua mãe. "Rodrigo!" A irmã gritou de novo, puxando-o pela mão. "Precisamos sair!" O olhar dela era como um cabo de guerra entre desespero e determinação. O agente com o distintivo estava se aproximando, o olhar fixo, pronto para culpar todos. E então, aconteceu. Um grito ensurdecedor cortou a confusão. Era uma mulher com um vestido rasgado e sujo, saindo do meio da multidão. Todos se viraram, olhando. Ela estava chorando, mas não era apenas isso. Tinha uma expressão de fúria, um brilho frenético nos olhos. Rodrigo sentiu seu cabelo arrepiar. Ele é um traidor. Ele é o verdadeiro inimigo. A mulher gritou, apontando para o agente. "O quê?" Rodrigo ficou confuso. Silêncio. Até mesmo a sirene parecia hesitar. O caos em volta congelou por um breve instante. Os olhares estavam todos fixos na mulher. "Como você se atreve a dizer isso?" O agente respondeu, desdenhoso, mas Rodrigo lia a tensão no rosto dele, o olhar de quem está sendo desmascarado. "Você deve estar louca." Mas ela não parou. "Rodrigo, a verdade sobre a sua família é mais sombria do que imagina. Essa luta é nossa." O coração de Rodrigo disparou novamente. Ele não conseguia compreender. O que isso significava? "Não preste atenção." A irmã dele respondeu, temendo pela segurança deles. Rodrigo ficou atordoado enquanto lembranças, frases soltas, segredos que ele havia ouvido, tudo começava a fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, a cada revelação, suas certezas pareciam desmoronar. Eu sou sua tia." A mulher berrou e Rodrigo sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela mulher? Sua tia? Mãe dele nunca tinha falado sobre ela. O que mais ele não sabia? A polícia havia cercado a cena. O homem da força-tarefa olhava para os dois com um misto de raiva e medo. "Silêncio, vocês estão em perigo, acreditem em mim."
Ele gesticulou, mas ninguém prestava atenção. Todos os olhos estavam fixos na mulher. Você foi separado. A verdade sobre seu pai, o que ele fez, tudo isso é parte de um plano maior que o governo tenta esconder. Ela falava rápido, como se as palavras fossem uma corda prestes a arrebentar. Rodrigo mal tinha tempo de processar e a dor maldita que lhe era familiar começava a brotar de novo. A irmã de Rodrigo estava em pânico. Ela mente. Não acredite. E enquanto isso, a polícia começava a se aproximar. Rodrigo sentia as veias pulsando, o medo crescendo. Ele tinha que decidir quem acreditar. E mais importante, como salvar sua mãe, sua irmã e aquela mulher que alegava ser sua tia, que de repente parecia mais parte de tudo do que ele imaginava. E então, em um momento surreal, o agente se virou na direção dele. A expressão de raiva e determinação em seu rosto. Rodrigo, a verdade não é sua amiga. É perigosa. Você não está preparado. Ele se aproximou com a mão na arma e a adrenalina subiu. O que estava acontecendo? Qual era a verdade que ele ainda não sabia? As peças do quebra-cabeça se moviam rapidamente, mas tudo parecia um emaranhado sem resposta. E nesse momento, o ambiente explode em um caos novamente. Um tiro ecoa e tudo que existia até ali se desmorona. Perde-se em meio a perguntas, incertezas e uma única verdade que começava a se revelar. Rodrigo estava no centro de algo muito maior. Algo que poderia destruir tudo. E ele não sabia o que fazer. Rodrigo estava paralisado, o coração batendo descontrolado. A visão da mãe, caída no chão, o estilhaçava por dentro. Ele mal conseguia pensar. O estalo do tiro ainda ressoava em seus ouvidos. Seu instinto de proteção o puxava, mas um pânico gelado bloqueava suas pernas. Ele tinha que agir, mas o terror tomava conta de seu corpo. Não. Mãe! Gritou, a voz cortante como vidro. Ouvia a sirene mais perto, ecoando no caos. Ele estava à beira de um colapso, preso entre o impulso de correr até ela e a imobilidade do medo. E a irmã? Ela estava atrás, sua expressão refletindo o mesmo desespero, mas Rodrigo estava focado na figura desmoronando de sua mãe. Rodrigo! A irmã gritou de novo, puxando-o pela mão. Precisamos sair. O olhar dela era como um cabo de guerra entre desespero e determinação. O agente com o distintivo estava se aproximando, o olhar fixo, pronto para culpar todos. E então, aconteceu. Um grito ensurdecedor cortou a confusão. Era uma mulher com um vestido rasgado e sujo, saindo do meio da multidão. Todos se viraram, olhando. Ela estava chorando, mas não era apenas isso. Tinha uma expressão de fúria, um brilho frenético nos olhos. Rodrigo sentiu seu cabelo arrepiar. Ele é um traidor. Ele é o verdadeiro inimigo. A mulher gritou, apontando para o agente. O quê? Rodrigo ficou confuso. Silêncio. Até mesmo a sirene parecia hesitar. O caos em volta congelou por um breve instante. Os olhares estavam todos fixos na mulher. Como você se atreve a dizer isso? O agente respondeu, desdenhoso, mas Rodrigo lia a tensão no rosto dele. O olhar de quem está sendo desmascarado. Você deve estar louca. Mas ela não parou. Rodrigo, a verdade sobre a sua família é mais sombria do que imagina. Essa luta é nossa. O coração de Rodrigo disparou novamente. Ele não conseguia compreender. O que isso significava? Não preste atenção. A irmã dele respondeu, temendo pela segurança deles. Rodrigo ficou atordoado, enquanto lembranças, frases soltas, segredos que ele havia ouvido, tudo começava a fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, a cada revelação, suas certezas pareciam desmoronar. Eu sou sua tia! A mulher berrou, e Rodrigo sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela mulher, sua tia, mãe dele nunca tinha falado sobre ela. O que mais ele não sabia? A polícia havia cercado a cena. O homem da força-tarefa olhava para os dois com um misto de raiva e medo. Silêncio! Vocês estão em perigo. Acreditem em mim. Ele gesticulou, mas ninguém prestava atenção. Todos os olhos estavam fixos na mulher. Você foi separado. A verdade sobre seu pai, o que ele fez,
Tudo isso é parte de um plano maior que o governo tenta esconder. Ela falava rápido, como se as palavras fossem uma corda prestes a arrebentar. Rodrigo mal tinha tempo de processar, e a dor maldita que lhe era familiar começava a brotar de novo. A irmã de Rodrigo estava em pânico. Ela mente, não acredite. E enquanto isso, a polícia começava a se aproximar. Rodrigo sentia as veias pulsando, o medo crescendo. Ele tinha que decidir quem acreditar. E mais importante, como salvar sua mãe, sua irmã e aquela mulher que alegava ser sua tia, que de repente parecia mais parte de tudo do que ele imaginava. Então, em um momento surreal, o agente se virou na direção dele. A expressão de raiva e determinação em seu rosto. Rodrigo, a verdade não é sua amiga. É perigosa. Você não está preparado. Ele se aproximou com a mão na arma e a adrenalina subiu. O que estava acontecendo? Qual era a verdade que ele ainda não sabia? As peças do quebra-cabeça se moviam rapidamente, mas tudo parecia um emaranhado sem resposta. E nesse momento, o ambiente explode em um caos novamente. Um tiro ecoa e tudo que existia até ali se desmorona. Mas nesse momento, enquanto todos estão distraídos, algo inesperado ocorre. Um roce ruidoso, como se algo grande estivesse se aproximando. E então, um veículo brutalmente grande rompe pela fumaça, arrastando tudo em seu caminho. Um caminhão blindado, com símbolos estranhos, surge em meio ao caos. De Rodrigo se arregala em choque. É hora de ir, grita a mulher desconhecida enquanto se atira em direção ao caminhão. Mas é tarde demais. O agente faz um gesto rápido e, de repente, uma explosão ensurdecedora ressoa. O chão treme sob os pés de Rodrigo. Ele vê sua mãe sendo arrastada, sua irmã gritando, tudo entrelaçado em dados fragmentos de realidade. A atmosfera se torna um golpe de ar quente e um frio cortante ao mesmo tempo. E no meio do desespero, Rodrigo vê, no caminhão, uma figura. Uma mulher alta, com o rosto escondido sob a sombra de um capuz. Mas os olhos, aqueles olhos, a cor, a intensidade, ele a reconhece. É a mesma mulher que ele procurava. Agora, seu coração dispara por outra razão. A mulher que salvou sua filha, a mendiga, a tia, a mulher da força-tarefa. Qual era a sua conexão real com tudo isso? O mundo ao seu redor perde a lógica de uma vez por todas. Ele percebe que a verdade estava mais próxima do que jamais imaginou. E a única certeza que resta é que ele se encontra no centro de uma conspiração que relaciona sua história familiar na essência mais sombria, que vai muito além de qualquer expectativa. Ele encara a nova possibilidade impressionante. E se seu passado não fosse o que ele imaginava? O que mais estava por trás de todo aquele cenário? Os sons do caos se misturam à confusão. Ele sabia que precisava decidir rapidamente. O que fazer agora? As linhas da verdade e da mentira se confundiam num turbilhão que se tornava cada vez mais perigoso. A certeza de que nada, absolutamente nada, era como parecia. Rodrigo estava prestes a descobrir que o jogo acabou de começar e o caminho à frente não tinha volta. Rodrigo estava paralisado, o coração batendo descontrolado. A visão da mãe caída no chão o estilhaçava por dentro. Ele mal conseguia pensar. O estalo do tiro ainda ressoava em seus ouvidos. Seu instinto de proteção o puxava, mas um pânico gelado bloqueava suas pernas. Ele tinha que agir, mas o terror tomava conta de seu corpo. "Não, mãe!" gritou, a voz cortante como vidro. Ouvia a sirene mais perto, ecoando no caos. Ele estava à beira de um colapso, preso entre o impulso de correr até ela e a imobilidade do medo. E a irmã? Ela estava atrás, sua expressão refletindo o mesmo desespero. Mas Rodrigo estava focado na figura desmoronando de sua mãe. "Rodrigo!" A irmã gritou de novo, puxando-o pela mão. "Precisamos sair!" O olhar dela era como um cabo de guerra entre desespero e determinação. O agente com o distintivo estava se aproximando, o olhar fixo, pronto para culpar todos. E então aconteceu.
Um grito ensurdecedor cortou a confusão. Era uma mulher com um vestido rasgado e sujo, saindo do meio da multidão. Todos se viraram, olhando. Ela estava chorando, mas não era apenas isso. Tinha uma expressão de fúria, um brilho frenético nos olhos. Rodrigo sentiu seu cabelo arrepiar. Ele é um traidor. Ele é o verdadeiro inimigo. A mulher gritou, apontando para o agente. E que? Rodrigo ficou confuso. Silêncio. Até mesmo a sirene parecia hesitar. O caos em volta congelou por um breve instante. Os olhares estavam todos fixos na mulher. Como você se atreve a dizer isso? O agente respondeu, desdenhoso, mas Rodrigo lia a tensão no rosto dele. O olhar de quem está sendo desmascarado. Você deve estar louca. Mas ela não parou. Rodrigo, a verdade sobre a sua família é mais sombria do que imagina. Essa luta é nossa. O coração de Rodrigo disparou novamente. Ele não conseguia compreender. O que isso significava? Não preste atenção. A irmã dele respondeu, temendo pela segurança deles. Rodrigo ficou atordoado enquanto lembranças, frases soltas, segredos que ele havia ouvido. Tudo começava a fazer sentido, mas ao mesmo tempo, a cada revelação, suas certezas pareciam desmoronar. Eu sou sua tia, a mulher berrou. E Rodrigo sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela mulher? Sua tia? Sua mãe nunca tinha falado sobre ela. O que mais ele não sabia? A polícia havia cercado a cena. O homem da força-tarefa olhava para os dois com um misto de raiva e medo. Silêncio! Vocês estão em perigo. Acreditem em mim. Ele gesticulou, mas ninguém prestava atenção. Todos os olhos estavam fixos na mulher. Você foi separado. A verdade sobre seu pai, o que ele fez, tudo isso é parte de um plano maior que o governo tenta esconder. Ela falava rápido, como se as palavras fossem uma corda prestes a arrebentar. Rodrigo mal tinha tempo de processar e a dor maldita que lhe era familiar começava a brotar de novo. A irmã de Rodrigo estava em pânico. Ela mente, não acredite. E enquanto isso, a polícia começava a se aproximar. Rodrigo sentia as veias pulsando, o medo crescendo. Ele tinha que decidir quem acreditar. E mais importante, como salvar sua mãe, sua irmã e aquela mulher que alegava ser sua tia, que de repente parecia mais parte de tudo do que ele imaginava. Então, em um momento surreal, o agente se virou na direção dele, a expressão de raiva e determinação em seu rosto. Rodrigo, a verdade não é sua amiga. É perigosa. Você não está preparado. Ele se aproximou com a mão na arma e a adrenalina subiu. O que estava acontecendo? Qual era a verdade que ele ainda não sabia? As peças do quebra-cabeça se moviam rapidamente, mas tudo parecia um emaranhado sem resposta. E nesse momento, o ambiente explode em um caos novamente. Um tiro ecoa. Rodrigo se vira e tudo muda. A mulher grita. Não é só um grito qualquer. É um grito que arrebata a atenção de todos. Ela abre um espaço na multidão, empurrando pessoas para o lado. E quando Rodrigo olha para ela, vê seu rosto se contorcer em dor. O olhar, antes feroz, agora se transformou em terror absoluto. Rodrigo, ele está vindo! Rodrigo sente um frio na espinha. O agente ergue a arma, a raiva em sua face transformada em algo mais. Ninguém vai impedir o que está por vir. Ele aponta a arma diretamente para a mulher, mas antes que o gatilho possa ser puxado, algo acontece. A mulher, em um movimento rápido, revela algo debaixo do vestido. Um dispositivo, um microfone. Eles nunca vão te dizer a verdade, Rodrigo. Você precisa entender. Silêncio. Um burburinho crescente invade o local. A multidão hesita e Rodrigo fica paralisado. A única coisa que escuta agora é sua própria respiração. Ele sabe que o que vem a seguir mudará tudo. Seu pai tem um plano. A mulher grita e as palavras dela ecoam como um trovão. Ele está dentro, Rodrigo. Ele tem algo a ver com tudo isso. A revelação o atinge como um soco no estômago. Seu pai? Um traidor? Que plano é esse? A incredulidade toma conta dele enquanto a sensação de traição se acomoda em seu coração. A irmã de Rodrigo grita.
Vá embora, eles estão aqui. Mas ele mal ouve. A revelação o deixou paralisado. O caos à sua volta volta a acelerar, e a sirene fica mais próxima. O agente com o distintivo se aproxima, apontando a arma com o olhar de quem não tem nada a perder. Silêncio, estou avisando. A multidão começa a reagir. Rodrigo percebe que não é apenas o destino de sua mãe e da irmã que está em jogo. Todo o seu passado começa a desmoronar. A verdade que ele buscava torna-se um labirinto cheio de segredos. E agora ele se vê forçado a encarar o que antes tinha como certo. Então, um som ensurdecedor interrompe tudo. Uma explosão vindo do caminhão. Ele se vê jogado para trás. Tudo explode em chamas. As pessoas gritam. Ele sente calor no rosto. E a realidade começa a se desfazer em fumaça. O que foi revelado agora pode ser sua condenação. Rodrigo se pergunta se o que ele adorou um dia se transforma em algo que nunca poderia imaginar. E a última coisa que escuta antes de ser envolvido pelo caos é a voz da mulher. A verdade pode ser a única saída. E com isso, ele se pergunta: o que foi que realmente aconteceu? E quem é seu pai de verdade? A batalha mal havia começado, e o que ele descobrira poderia ser a chave de seu futuro ou a ruína de tudo o que conhecia. Rodrigo estava no chão, com a visão embaçada pela fumaça e pela dor. O mundo girava ao seu redor. As explosões ainda ecoavam em seus ouvidos. Ele viu o pânico nos rostos das pessoas, a correria, o terror estampado em cada olhar. O chão parecia tremer sob seus pés, e o tempo parecia ter parado. Ele tinha que se levantar. A necessidade de agir, de salvar sua mãe, de entender a verdade, queimava dentro dele. "Rodrigo!" a irmã dele gritou, mas as palavras pareciam uma distância crescente entre eles. Ele se virou. As lágrimas já escorrendo pelo rosto, e a imagem de sua mãe caída se gravou em sua mente. O que ele faria sem ela? E a revelação da tia, da luta que eles enfrentavam. O peso do passado estava cada vez mais pesado. E agora a verdade estava a um passo dele. A mulher no vestido rasgado voltou a elevar a voz. "Rodrigo, essa luta é por todos nós. Seu pai está envolvido em algo muito maior do que você pode imaginar." Aquilo soou como um grito de socorro. E o seu coração palpitaria. O que ele não sabia? Ele olhou ao redor, viu a multidão paralisada, os policiais e os homens da facção esperando o movimento. "Precisamos sair", Rodrigo gritou, a adrenalina percorrendo suas veias. E naquele momento, algo se iluminou dentro dele. Ele não estava sozinho. Tinha sua irmã, a mulher que agora era parte de sua vida, a mendiga sábia, e mesmo sua mãe, ainda viva em seu coração. "Vem!" Ele puxou a irmã e a mendiga, correndo para longe do caos. Mas a cada passo, o peso da revelação o seguia. Uma verdade que o prenderia para sempre. O que mais ele descobriria sobre sua família, sobre seu pai? Era hora de enfrentar os fantasmas do passado. A multidão dispersava, enquanto as sirenes se aproximavam, como se o tempo tivesse ligado um botão de pressão. Rodrigo se sentiu levado pela corrente, mas seu coração pulsava forte, e ele sabia que tinha que enfrentar a verdade. Era ali, no olho do furacão, que se descobriria. Ao se aproximar de uma esquina, um barulho fez parar. A mulher que gritou antes surgia de novo, agora com uma expressão decidida. "Rodrigo, você tem que entender. O que vem pela frente vai mudar tudo. Você precisa saber quem você realmente é." Aquela frase ecoou como um relâmpago. "De onde você veio?" Rodrigo perguntou, a mente a mil. Era a hora de se libertar das correntes que sempre o prenderam. A verdade tinha um preço. E você precisa se preparar. Ela olhou diretamente nos olhos dele. A batalha não acabou. Você vai descobrir o que realmente aconteceu com sua família e quem é seu pai. Mas precisa estar pronto. Estar pronto para curar, para se libertar. A intensidade continuava a aumentar ao redor deles. E Rodrigo sentiu que a passagem entre o desconhecido e o bem conhecido se aproximava. Ele olhou novamente para sua mãe, a irmã, e então, de repente, compreendeu. "Eu não vou deixar isso acabar assim."
Ele gritou, determinação em cada palavra. E enquanto o caos se afastava, a luz do entendimento brilhava mais forte. Havia uma jornada pela frente, cheia de desafios, mas também de esperança. Porque mesmo em meio à escuridão, a verdade era uma luz a ser acessada. Eles iriam se enfrentar com coragem, porque agora juntos eram mais que uma família. Eram um exército em busca de redenção. Agora a história de Rodrigo apenas começou a ser revelada, e ele estava disposto a descobrir todos os segredos que viriam a seguir. E então você, que acompanhou essa jornada emocionante, precisa agir agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz importa. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar.